Opa, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre os Backrooms explicado. Bom, nesse vídeo eu vou estar falando sobre as classes de dificuldade dos Backrooms. Pois é, sabe quando eu tô falando de um nível e eu digo que esse nível é, por exemplo, classe nível 3 ou classe nível 4? Então, isso aí é uma classificação de dificuldade do nível, e hoje eu vou estar explicando elas aqui pra vocês. Mas antes eu tenho uma pergunta pra você. Fazer dinheiro sem fazer nada parece bom demais pra ser verdade? Bom, não com o patrocinador de hoje, Honigame. Com o Honigame você pode ganhar dinheiro extra agora, simplesmente compartilhando sua conexão com a internet. É que nem o Airbnb ou o Uber, só que ao invés de você estar compartilhando a sua casa ou seu carro, você vai estar compartilhando o seu celular para ganhar dinheiro. Então ao invés de você usar o seu celular para ser achado por entidades dos Backrooms, que tal você usar ele para ganhar uma renda extra, hein? Agora me escuta, a Honigame não vai pagar os seus custos de vida, porém milhões de pessoas usam Honigame para pagar sua assinatura da Netflix ou Spotify, e até comprar jogos ou itens de jogos todos os meses. Mas você pode aumentar os seus ganhos com o novo modo Jump Task da Honigame. Ativando o modo Jump Task, você receberá 50% a mais do que ganhar, então nunca houve um momento melhor para você começar a usar Honigame. E é importante mencionar que o aplicativo não coleta nenhum dado pessoal. Em vez disso, ele usa a internet para coletar informações da web, para descobrir quem está oferecendo os melhores preços ou onde produtos falsificados estão sendo vendidos online. Então não espere e inscreva-se usando o meu código promocional JOAFK para receber seus primeiros $5. Então simplesmente baixe o aplicativo no link da descrição abaixo e comece a ganhar dinheiro. Agora de volta pro vídeo. Bom, agora vamos falar sobre o que é uma dificuldade de sobrevivência nos Backrooms. Como o nome diz, é basicamente uma classificação baseada em o quão difícil é para alguém sobreviver em um determinado nível. Eles são usados em entradas de níveis para alertar os andarilhos sobre os possíveis perigos que um nível representa e as ameaças para as quais ele se deve esperar, e se preparar ao explorá-lo. Então a classe de dificuldade é basicamente uma forma de avisar os andarilhos sobre os perigos de um nível. Com isso dito, vamos começar com a classe habitável, que é uma classe segura, com comunidades sustentadas e desprovido de entidades dos Backrooms. Bom, esse tipo de dificuldade é a mais segura e fácil de se sobreviver nos Backrooms, até porque não tem nenhuma entidade e nenhuma estrutura em comum. Em níveis com a classe habitável, você pode ficar à vontade e não se preocupar constantemente na sua sobrevivência, já que você vai estar 100% seguro de qualquer anomalia dos Backrooms, e ainda por cima com alguma comunidade para te sustentar. Então, caso você vá em um nível dos Backrooms, um nível de classe habitável é sempre a melhor escolha, já que você poderá viver em paz pelo resto da sua vida. Ou talvez não, porque você ainda vai estar nos Backrooms. Agora vamos falar sobre a classe de dificuldade nível 0, que é segura e não contém nenhuma entidade. Bom, essa classe de dificuldade destina-se a níveis considerados completamente seguros, sem entidades ou riscos ambientais colocados pelo nível. Você vai ter uma jornada muito fácil por um nível com essa dificuldade, sem nenhum perigo ou ameaças reais ao longo do caminho. Então qual a diferença dessa classe para a classe habitável? Bom, a classe habitável, diferente da classe do nível 0, tem comunidades sustentadas, onde você pode recorrer por água de amêndoa, alimentos, roupas e etc. Diferente da classe nível 0, onde não tem nenhuma comunidade sustentada, mas também não tem nenhuma entidade e nem mudanças ambientais. Porém, tudo começa a mudar quando nós começamos a falar da classe de dificuldade nível 1. A classe de dificuldade nível 1 é segura, porém contém uma quantidade muito baixa de entidades. Um nível com essa classe de dificuldade é considerado mais seguro, porém com algumas ameaças presentes. Essas ameaças podem variar de um número mínimo de entidades. Por exemplo, você pode estar em um nível classe nível 1, ou seja, não é para ter muitas entidades, mas dependendo da estrutura do nível, você pode ter todas as entidades da classe nível 1 localizada em um lugar só, parecendo que você está até em um lugar com uma classe de dificuldade bem mais alta. Então toma bastante cuidado com a estrutura do nível que você está. Algo semelhante à classe nível 0 é que você vai ter uma jornada relativamente fácil ao viajar por níveis com essa dificuldade, então você não precisa se preocupar tanto assim, mas lembre-se de sempre ficar atento. Bom, agora vamos falar sobre a classe de dificuldade nível 2, que é onde as coisas começam a ficar bem mais tensas. Uma classe nível 2 é insegura e tem uma quantidade baixa de entidades.
E repare que eu disse uma quantidade baixa e não muito baixa que nem eu disse na classe anterior. Ou seja, espere ver pelo menos umas 2 ou 4 entidades em níveis com essa classe. Enfim, os níveis que atingem essa dificuldade começam a ser inseguros para um andarilho qualquer passar de boa, pois várias ameaças estão presentes, como entidades ou perigos ambientais. Então se prepare para ter um tempo mais complicado explorando níveis com essa classe de dificuldade. E lembre-se de vir preparado com os suprimentos necessários, como água de amêndoa para sua sanidade e hidratação, e alimentos para você se manter mais forte, e se possível algum tipo de armamento, porque isso é sempre importante nos backrooms. Agora vamos falar sobre a classe de dificuldade nível 3, que é insegura e contém uma quantidade média de entidades. Níveis com essa dificuldade e superiores começam a ser genuinamente perigosos para se viajar. O termo inseguro é aplicado significando que um nível é menos mapeado do que os outros, e que tem menos informações conhecidas sobre a sua estrutura em geral, e que a realidade pode ser deformada ou até alterada por dentro. Pode-se esperar múltiplas ameaças em um nível com essa dificuldade, pois existem várias entidades com perigos presentes. Suprimentos adequados são sempre necessários em níveis marcados com classe 3 e superiores. É muito importante que você tenha algum tipo de armamento em níveis classe 3 para cima, já que o perigo começa a se tornar mais constante, e você não pode confiar em apenas manter a sua sanidade com água de amêndoa, mas também em se defender de entidades. Bom, é muito importante ficar seguro nos backrooms e tal, mas sabe o que é mais importante? Você se inscrever no canal. E aí, como um bônus, é dito que 99% das pessoas que se inscrevem no meu canal automaticamente ganham mais sanidade nos backrooms. Então, por favor, se inscreve aí. Enfim, agora é a hora que nós começamos a adentrar as classes que são muito mais perigosas. Uma dessas sendo a classe de dificuldade nível 4, que é insegura, perigosa e contém uma quantidade alta de entidades. Níveis com essa dificuldade podem representar um sério desafio para a sobrevivência. Você deve evitar os níveis marcados como classe nível 4 e superior, pois eles representam grandes ameaças aos andarilhos. E pode ter certeza que níveis com essas classes vão ter inúmeras entidades e perigos em níveis com essa dificuldade. Suprimentos e armas adequadas certamente são necessários para sua segurança, ou a do seu grupo. E agora vamos falar sobre a classe de dificuldade mais difícil dos backrooms, a classe nível 5, que é insegura, perigosa e contém uma infestação de entidades. Níveis marcados com essa dificuldade de sobrevivência devem ser evitados a todo custo. Esses níveis representam ameaças extremas para quem os explora, pois você com certeza entrará em sério perigo. Pode-se esperar que ninguém sobreviva nesses níveis sem o equipamento necessário, como armas e suprimentos adequados. A classe 5 também serve como a final das dificuldades de sobrevivência padrão. Eu digo isso porque tem outras classes de dificuldades que os próprios níveis criam para si mesmos. Agora, como um bônus, eu vou falar sobre 2 classes de dificuldade que são fora do padrão, com a primeira sendo a classe indeterminada. Ou seja, os níveis com essa classe têm propriedades misteriosas, informações desconhecidas e entidades sem documentação. Essa dificuldade de sobrevivência é destinada a níveis que não foram explorados o suficiente para obter informações necessárias para documentá-los. Esses níveis geralmente são muito misteriosos, com a maioria das informações sobre eles sendo desconhecidas ou indeterminadas. Recomenda-se ter cautela e evitar esses níveis, pois eles são extremamente perigosos no sentido de você não saber nada no que contém neles, o que chega a ser até assustador. E agora vamos falar sobre a classe de dificuldade variável, que é uma classe com segurança indeterminada, insegura e quantidade de entidades desconhecida. Essa dificuldade de sobrevivência é normalmente usada em níveis novos e não documentados, porém que aguardam uma classificação adequada. Essa classe é usada da mesma maneira que a classe indeterminada, embora os níveis indeterminados não aguardam uma classificação. Eles são simplesmente desconhecidos e provavelmente vão continuar assim para sempre. Bom, então essas são as classes de dificuldade dos backrooms. Elas são bem interessantes e eu definitivamente acho que é importante eu fazer um vídeo sobre elas, já que eu vi que tinha muitas pessoas confusas em classe nível 3, classe nível 5 e etc. Ah, e algo importante de se lembrar é que eu não falei sobre todas as classes de dificuldade nesse vídeo. Existem mais classes únicas que são criadas pelos próprios níveis, então caso você queira que eu fale um pouco mais sobre as classes de dificuldade, é só você me avisar aqui nos comentários.
vídeos, que dependendo eu posso fazer mais um vídeo sobre as classes. Enfim, caso você tenha gostado do vídeo, lembre-se de deixar um gostei e se inscrever no canal. E de entrar no meu servidor do Discord, que vai estar aí na descrição do vídeo. Enfim, muito obrigado pela Rony Game por ter patrocinado o vídeo e você por ter assistido até o final. Muito obrigado por assistir e até a próxima.